No vídeo anterior eu fiz algumas reflexões relacionando violência doméstica e as seitas, ou seja, grupos onde a estrutura e o funcionamento acaba sendo propício para perpetuar condições de abuso, de exploração psicológica e até de violência. E aí me fizeram algumas perguntas e eu até gostaria de explorar um pouco melhor esse assunto. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre as condições para o abuso, para a violência, para a exploração, tanto dentro de seitas como dentro da violência doméstica. Eu gostaria de explorar ainda esses paralelos. Em primeiro lugar, é bom lembrar, a gente tende a pensar na violência como aquele ato pontual, aquele ato isolado, ou aquele ato culminante, né, a ponta do iceberg, a gota d'água. Ou seja, a pessoa vai lá e dá um tapa, o marido bate na mulher, deu lá. A gente precisa lembrar que a violência não pode ser resumida a um ato. Ela nunca se resume a isso. Ela se resume ao quê? A uma condição dentro de uma relação humana, ou seja, uma relação dois ou mais indivíduos, onde numa diferença de força, de capacidade de um com o outro, essa diferença de força é usada contra a parte mais fraca. Quando eu falo de força, não entendo apenas força física. Outros tipos de força, de capacidade de realização podem também ser utilizados como arma contra a parte mais fraca. Mas no nosso mundo e na nossa história, a força física tem sido uma grande, ou se não a principal, que causa grupos dominarem outros, pessoas a dominarem outras. Nos pequenos grupos humanos, comunidades, familiar, relação de um com o outro, de duas pessoas, o casal, relacionamentos sociais, de vizinhança, etc, trabalho, escola e assim por diante, nós sempre vamos lidar com disparidade de forças. Em determinadas situações, nós somos a parte que temos mais força, mais capacidade para resolver determinadas questões ou para colocar um padrão de funcionamento naquela relação. Em outros contextos, em outras relações, nós vamos ser as partes que têm menos capacidade, menos força dentro daquele relacionamento. E uma boa maneira da gente observar quando que um relacionamento pode se tornar abusivo é observar o nível de respeito de uma parte com a outra, principalmente da parte mais forte em relação à parte mais fraca. O que eu quero dizer com respeito é a estima, a consideração pelo outro. Algumas características são bem práticas para você poder observar se você está entrando numa relação que pode se tornar uma relação abusiva, uma relação que acabe culminando na exploração e na violência. Uma delas é, por exemplo, a sua dimensão do julgamento. O julgamento entre o certo e o errado, o bom ou o mal, o belo e o feio, o correto e o falso. Você se sente respeitado e estimulado a buscar os seus próprios julgamentos sobre as coisas, ou você é constantemente induzido a concordar com os valores e as preferências da outra parte da relação? Na questão da autonomia, você se vê respeitado na sua capacidade de fazer escolhas, de fazer as opções de vida, de escolher os seus objetivos, ou também constantemente os seus objetivos precisam ser os objetivos do outro, da outra parte? Sobre a sua identidade, você se vê livre, você se encontra numa relação que te permite definir quem você é, o seu lugar no mundo, ou novamente você é constantemente definido, a pessoa te define no seu lugar, ela diz o teu lugar, quais são os seus deveres, e ela constantemente te rotula, te aplicando os valores, o que você é, você presta nisso, você não presta naquilo. E por fim, a dignidade. Você se vê numa relação em que você é tratado de igual para igual, ou você é sempre tratado pela parte mais forte como um passo abaixo. Você sempre precisa se relacionar com a outra parte, de ela ali em cima e você ali embaixo. Ela não é capaz de se relacionar de igual para igual com você. Então, através dessas características, eu acredito que fica mais fácil a gente perceber se a gente está numa relação onde a outra parte é sensível às nossas necessidades e à nossa dimensão humana, ou se nós estamos nos tornando um objeto que vai ser gradativamente explorado e empurrado para baixo até que a gente perca a nossa força, a nossa capacidade de reagir e se torne uma peça, um braço, um objeto do outro para satisfazer as necessidades do outro.
Uma conclusão lógica disso é a seguinte: dentro de uma relação, quanto mais sensível a parte for às necessidades da outra, mais as chances de que essa relação seja de ganha-ganha, de crescimento mútuo. Quanto menos sensível, quanto mais uma das partes ignorar ou não se sensibilizar às necessidades da outra, mais essa relação tem uma força de se transformar numa relação exploratória, de abuso, de desgaste, uma relação destrutiva. Ok? Isso eu quero desenvolver em mais nos próximos vídeos. Características dos líderes de seitas. Não é qualquer um que tem capacidade de ser líder de seita. Precisa ter um pouco dessa força de considerar os outros como peças a serviço da própria obra. Ok? Ficamos por aqui e até um próximo vídeo de O que é uma seita.